Sejam muito bem-vindos ao Papo de Gestão, o podcast aqui do G4 Podcast, onde eu trago donos de empresas, fundadores, C-levels e muita gente legal que está construindo o Brasil para contar para vocês um pouquinho daquilo que eles fizeram de certo, de errado, o que eles estão fazendo atualmente para que a tua vida como empreendedor ou gestor seja mais simples e mais fácil. E hoje, nesse episódio maravilhoso, tenho o prazer de receber um convidado aqui que transformou a paixão que ele tem por tecnologia, né, em uma das maiores operações de contato inteligente do Brasil. Então ele começou como desenvolvedor, fundou a Scaps e liderou a expansão da empresa, que hoje conta com mais de 100 clientes ativos, mais de 90 colaboradores, faturamento aí na casa de dezenas de milhões por ano. Um cara super bacana que a gente tem o prazer de ser cliente há uns 3 anos, talvez, ou mais, né? 2, 3 anos aí, e tem ajudado muito a gente aqui no G4 a resolver os problemas que a gente tem, toda essa parte conversacional com os nossos clientes. Então, seja toda a parte que a gente tem de comunicação via WhatsApp, seja na parte de escuta ativa, né, social listening, que a gente chama, de entender o que está acontecendo no mercado, em social media, e poder, né, fazer essas informações virarem inteligência para que a gente tome as melhores ações. Alan Wilkey, CEO e fundador da Scaps, muito bem-vindo, cara, ao Papo de Gestão. Prazer, Nardon, uma grande alegria estar aqui com vocês, clientes, parceiros. E, bom, eu sou um cliente fiel, já temos algumas boas imersões aí com vocês, inclusive a GE. Verdade. Boa. Olha só, galera, como eu sempre falo para vocês, Papo de Gestão é sempre uma aula, tá? Então, pega papel, pega caneta para anotar os insights. Se você está aí na academia, abre o bloquinho de notas do celular para já ir anotando as sacadas que você vai ter aqui, tá? Hoje, a gente vai muito a fundo nessa parte de estratégia conversacional que você pode usar aí na tua empresa, independente do tamanho, tá? Então, é isso que a gente vai tocar aqui nessa estratégia conversacional e como você pode escalar isso, essas ferramentas para sua base, tá? Meu querido Alan, por que um bom empreendedor é aquele que escuta o cliente? Teve um caso recente, Nardon, de uma empresa que a gente atua, que é do ramo aí de varejo de roupas, e a gente estava discutindo como que a gente poderia desenhar a estratégia conversacional para a venda dessa marca. E a primeira dúvida que surgiu foi, nossa, para quem vai a atribuição dessa venda? Vai para o time da loja? Vai para o time online? E a gente perguntou, cara, quem que importa mais? O cliente, o que o cliente quer, ou a atribuição desses vendedores aqui para a marca? E a gente percebeu que, nesse caso, é o cliente que importava mais, ele queria ser atendido mais rápido, é uma marca de luxo. E acho que isso fica bem claro, assim, uma marca que não escuta o cliente, ela não tem nada, né? Não existe marca nenhuma sem cliente, seja B2C, seja B2B. Então, quem determina esse jogo, quem determina inclusive a cadência, são os próprios clientes. E é isso que a gente sempre leva para todas as empresas e as marcas que a gente atende. A gente acredita que tudo passa por escutar melhor, para poder conversar melhor. E a gente leva essa premissa realmente muito a sério. Cara, e assim, uma das coisas que eu falo muito nas minhas aulas e que a gente fala muito aqui no G4, que no fim do dia você tem que entender, né, o que o cliente quer e aonde está o foco do cliente. E entender onde está o foco do cliente, o que ele quer, passa por você, de fato, escutar o que ele tem para dizer e muitas vezes inferir o que ele também não está falando. Exato. Né? E, cara, quando a gente traz para os negócios, né, assim, eu costumo falar para a turma que se você tem um negócio que trabalha com B2B, né, atendendo empresas, você deveria ali conversar com 30, 40 possíveis clientes para conseguir sempre ir adaptando o teu produto, serviço, solução para atender melhor, né, esses clientes. Se você está no B2C, principalmente quando você está começando, falar ali com 200, 100, 200, 300 clientes para conseguir adaptando o teu produto, serviço, solução para ver em quem encaixa melhor. Mas beleza, isso é o começo da empresa quando você está tirando do 0 para o 1. Daí quando você começa a levar ali do 1 para o 10, do 10 para o 100, a gente começa a fazer venda, começa a conversar com o cliente pelo telefone, pelo e-mail, mas também pelo WhatsApp, pelo ADM do Instagram e vários canais que esse cliente vem atrás da gente, né? Mas muitas vezes quem está conversando com esse cliente tem tanta responsabilidade. Vou falar aqui o caso de um vendedor nosso. Tá lá o nosso vendedor, chegou o lead lá para ele, passou no pré-vendedor,
Cara, começou a fazer lá a reunião de seleção, se faz sentido ou não para o cliente vir para o G4, e acabou a reunião, e daí ele coloca lá no CRM para ele fazer um follow-up. E tá lá com o telefone. Só que às vezes, se o CRM não está funcionando direito, ou se ele só colocou o WhatsApp e não colocou no CRM, cara, aquele contato vai se perder. Às vezes ele vai deixar o cliente no vácuo, largado, e nunca mais vai voltar a falar com o cliente, né? Eu mesmo, por exemplo, tô para marcar aqui um médico do sono. Daí eu pedi recomendação de um médico super bom, e daí eu mandei mensagem para ele, falei, fica tranquilo que minha secretária vai te mandar mensagem amanhã. Isso foi ontem, né? Daí ela mandou mensagem, só que o meu dia corrido pra caramba. Cara, eu nem lembrei de responder. Eu tô lembrando isso agora, na hora que a gente tá tendo a conversa. Inclusive, quando estiver respondendo, eu vou mandar uma mensagem para não perder aqui. Mas, cara, ela não me mandou mensagem de volta. Pra perguntar, e aí, vamos? E aí, vamos, né? Cara, quanto de dinheiro as empresas perdem, de fato, quando elas não estabelecem uma boa relação, uma boa comunicação com os clientes, cara? Acho que a grande beleza da questão da estratégia conversacional e do contato inteligente hoje é você estar realmente a uma mensagem de distância de qualquer pessoa, né? Antigamente as marcas pagavam milhões para poder aparecer na televisão e conseguir passar uma mensagem para um consumidor final. E quanto que era difícil isso, né? Você conseguir imputar aquela mensagem para a pessoa que estava vendo um anúncio, enfim, pegando aquela mídia para poder realmente agir de uma forma depois. Então, hoje as marcas deixam muito dinheiro quando elas não comunicam com o seu cliente, porque os concorrentes com certeza estão fazendo. Eu comento isso. Basta você olhar até o seu próprio WhatsApp. Hoje você recebe muito mais mensagens de marcas do que no passado. Perfeito. Então, hoje é uma coisa muito mais rotineira. E o preço a se pagar por conversar com o cliente é muito barato quando a gente olha, em geral, o ticket médio da maior parte das empresas. Então, a gente atende, por exemplo, uma pizzaria, cujo ticket médio é mais ou menos R$180 aqui em São Paulo. É uma rede bem grande. E a gente falou, cara, custa menos de R$1 para você comunicar com o seu cliente toda vez que ele compra algo de você. Toda vez que ele compra, por exemplo, no delivery. Então, não vale a pena, isso está dentro do seu custo, inclusive, né, de mercadoria, seja como que você vai encapsular aquele preço para o seu cliente, para você pegar informações com ele, você gerar relacionamento com eles. Mas só que é importante frisar que não é só comunicar, como você disse, a gente tem que ter um contexto dessa conversa. Se eu não consigo personalizar isso, se eu não consigo saber o que eu venho conversando historicamente, essa conversa vai ser pobre. Ela não vai ser uma conversa que vai drivar para novas oportunidades de negócio, novas oportunidades de relacionamento. Então, hoje as marcas que não fazem isso já estão perdendo assim absurdamente, justamente porque, em geral, todos os segmentos de mercado hoje já possuem algum nível de automação aí de mensageria, principalmente no WhatsApp, que é o canal que está presente em 99% dos celulares brasileiros. Então, mas nesse caso, né, dá uma dúvida minha mesmo. Por exemplo, esse caso lá da secretária do médico, ela me mandou mensagem do WhatsApp dela direto. Sim. Né? E daí, se ela não tem uma organização de colocar lá no CRM dela, olha, Bruno Nardon, telefone tal, mandei mensagem e me avisa se ele não me responder em tanto tempo. E daí coloca lá numa das etapas do funil dela, né? Perfeito. Vocês têm hoje esse CRM integrado nessa mensageria? Explica um pouco mais da solução, do que vocês fazem na empresa, para a gente conseguir tangibilizar aqui antes de continuar nas próximas perguntas, cara. Perfeito. A Skeps hoje é uma empresa que é uma business tech. Então O que isso quer dizer, business tech? Isso quer dizer que a gente consegue misturar duas coisas, que uma é mandarim, outra é japonês. E a gente consegue pegar, então, e ligar negócios com tecnologia. Então, a gente utiliza plataformas de mercado, como, por exemplo, a Blip, que é a nossa grande parceira. A Blip é uma plataforma de mensageria, então ela se conecta no WhatsApp e a gente se conecta a CRM de mercado como HubSpot, que é o caso de vocês aqui, Salesforce, Pipedrive, agora também temos o nosso próprio CRM. E a gente cria essas automações para que todo esse processo seja automático. Então, se ela deixou de te mandar mensagem, a gente já consegue colocar isso dentro do CRM. No dia seguinte, essa mensagem sai de forma automática e registrada. Então, você queria, por exemplo, nesse caso, uma automatização para, no caso da secretária, mandei mensagem e ele não me respondeu. Sim. Depois de um dia, manda de novo. Depois de um dia, manda de novo. Depois de um dia, manda de novo. Exato. Até tantos dias, se ele não me responder mais, desiste. É isso aí. Mas se ele responder, o contato está reaberto e tenta marcar. Putz, ele ficou lá de responder a data de marcar, mas não marcou, manda de novo lembrando daqui tanto tempo, é isso? É exatamente isso. E tem um exemplo parecido com esse que você trouxe pra gente. A gente trabalhou com um grande player aí de estética e a gente resolveu um problema, por exemplo, para eles de no-show. No-show é normal nesse mercado aí. No-show é que a pessoa que não aparece. Não por exemplo, aparece. Eu vou lá, sei lá, qualquer Espaço Laser, Gil Laser, qualquer um desses,
e eu tenho que fazer lá minha depilação. No caso, Isso. eu não, que eu sou o Tony Ramos, né? Então, olha aqui, Tony Ramos mais minha esposa, por Sim. exemplo, vai lá fazer depilação. Então, ela vai lá, marcou o horário, só que não aparece. Isso é um no-show. Isso, é um no-show. E o que tá por trás do no-show... E você perde muito dinheiro no no-show. Perde Porque muito dinheiro. passou o horário da atendente, é o avião voando sem gente É dentro. o avião voando sem gente dentro. E o grande problema do no-show é a falta de receita naquele horário, na verdade. Uhum. Não é nem o fato da pessoa não aparecer. E a gente resolveu um problema de no-show dando desconto para um Pix à vista antes da consulta. Então, assim, Perfeito. você pode vir, você tem um desconto, já paga adiantado, porque depois que você pagou, Nardo, grande chance de você ir. Oh, E se você não for, agora o problema já não é tanto meu. Acaba que a outra pessoa o cliente vem te procurar para remarcar. perfeito. Então, isso é um exemplo de como que a gente consegue desenhar uma estratégia conversacional. Isso passa, obviamente, por um CRM, para poder armazenar essas informações. Passa pela mensageria, no caso da Blip, mas tem toda uma inteligência por trás para poder construir essa régua da melhor forma, pensar no melhor desconto, como que vai ser essa mensagem, qual que é o melhor horário para enviar. Então, tudo isso quem desenha hoje somos nós. Então, hoje Entendi. a gente Então vocês entende a fazem, operação. no fim do dia vocês são esse conhecimento de tecnologias que estão no mercado, com esse conhecimento de negócios, de casos que vocês já aplicaram em vários clientes, e você entende, por exemplo, que nem você, a gente aprende Aham. vocês aqui no G4, né? Você entende o nosso caso de negócio, fala, já usei isso naquele, já usei isso nesse, conversa com o time interno para ver aquilo que a gente quer, testa uma coisa, testa outra e fala, putz, talvez tenha essa solução que se encaixa melhor. Porque assim, galera, para quem tá ouvindo aqui a gente, fala, pô, mas para que eu preciso disso no meu negócio, né? Quando vocês param e pensam, né? O quão complexo é você gerir 10 conversas? Eu não consigo gerir, cara. Eu vou abrir aqui, ó. Eu tenho 495 conversas não lidas no meu WhatsApp. Que loucura, né? Se eu falar o tanto de e-mail que eu tenho não lido, a galera vai cair pra trás. Tudo bem que tem muita coisa que é spam. Eu deixo tudo bloqueado aqui. Ó. Não vou nem falar, que senão alguém me mata, cara. Que loucura, cara. Que loucura. 10.600 e-mails não lidos. Os caras ficam loucos, né? Tem gente lá que tem a caixa zero. Eu acho o seguinte, se é sério, se é importante, vou me ligar. Então é o seguinte, se você não vai ficar me enchendo a porra do meu saco pra conversar comigo, então, se alguém tá esperando algo de mim, me mandou mensagem e não responde, não é porque eu sou chato não, é porque tem um monte de mensagem que eu tenho 1 milhão de coisas pra fazer. Se não me encher o saco de novo, é porque não era importante, nem pra mim, nem pra pessoa, né? Lógico que eu não lido com cliente direto. E quando eu lido com cliente, coisa importante, fica na minha caixa principal, o resto eu arquivo tudo. Mas daí você deve estar se perguntando, pô, 10, 20 pessoas eu consigo lidar? Não consegue, cara. Não consegue. Né? E aquele negócio que eu sempre falo, primeiro você começa com pessoas sem processos. Então você vai ter o quê? Né? No teu resultado, você não vai ter previsibilidade de resultado. Quando você coloca um processo no meio, você começa a ter previsibilidade de resultado. Começa a colocar melhoria contínua, melhora ainda mais. Mas o segredo, sabe o que é? Você pegar aqueles 20% dos processos que tomam 80% do teu tempo e colocar uma tecnologia em cima. Na hora que você coloca a tecnologia, você escala. 5 vezes, 10 vezes mais resultado com o mesmo time, muito mais eficiência. E o ganho de ter soluções como essa, que é o que a gente faz aqui no G4, não está escrito no papel, né? Perfeito. Boa. E quando que você começou a trabalhar com chatbot, né? O mercado ainda estava, cara, amadurecendo. Você começou lá na Blip, né? Isso aí. Como que você identificou o potencial que essa tecnologia tinha junto com o serviço focado em negócio? Quando que você falou, putz, é isso que eu vou fazer? Bom, quando eu tava lá na Blip, né? Eu entrei ali em 2018. Eu entendi o que seria um chatbot pela contratação. Porque a minha contratação foi feita por um chatbot de RH. No momento não era no WhatsApp ainda, porque não tinha API aberta. E foi o jeito que eles conseguiram me explicar o que seria essa tecnologia. E na hora que eu vi, eu falei assim, nossa, isso aqui é muito simples, é muito prático. E eu já vinha do mercado onde eu construía aplicações mobile, enfim, eu sou programador de essência. E eu comecei a perceber o quão fácil era você criar soluções que muitas pessoas poderiam utilizar com uma baixa complexidade de uso. Cara, você não precisa ficar ensinando a pessoa a conversar, interagir. É muito mais simples do que você construir toda uma UX para poder desenhar um design, né, para um aplicativo, pensando na experiência. E aquele dia eu falei assim, cara, isso aqui vai mudar bastante o jogo. E a gente ficou sabendo naquele momento, quando eu entrei na Blip, que o WhatsApp iria abrir a API em 2019.
Então, Lembro pra bem. mim foi assim, e aí em 2019 eu falei, cara, isso aqui vai virar muito jogo, porque o WhatsApp tava na mão de todo mundo. Eu brinco que hoje você quer saber se uma campanha deu certo na TV, ela viralizou no WhatsApp. Muito bom. A gente fez Verdade. a campanha da Volkswagen lá dos 70 anos com eles, a gente atende eles. Aquela campanha viralizou no WhatsApp. A GAI lá? Da que GAI. Tinha como que chamava? Elis Regina. Tinha notificações também durante a campanha e tudo. Então você percebe que hoje o que às vezes bomba até no offline também bomba no WhatsApp. Sim. Então eu falo assim, se sua tia tá compartilhando, cara, provavelmente deu certo. Tipo assim, a campanha foi um sucesso. Irado. E quando que você teve essa sacada de falar, pô, isso daqui tá indo muito bem, eu vou abrir a Scaps? Então o que começou a acontecer? Começou a vir muita demanda de marcas grandes que queriam ter sua presença ali no canal do WhatsApp. E toda empresa de plataforma, em geral, ela tem uma camada de implementação. Uhum. Naquele momento, a Blip tinha já uma área de parcerias, mas não era nesses moldes onde você tinha um parceiro implementando. E começou a ter muita demanda e a própria Blip começou a não conseguir atender todos. E naquele momento eu falei, cara, aqui tem uma oportunidade muito grande, porque eu tinha um conhecimento muito grande em todos os quesitos técnicos, porque eu já tenho sou programador de essência, mas eu já estava atendendo os clientes, já conhecia como funcionava, a gente tinha que entrar muito no negócio. Então assim, o chatbot, ou contato inteligente como a gente chama, ele exige a gente conhecer muito de negócio. Porque naquele canal eu vou falar de RH, de marketing, comercial, de pós-vendas, então a gente vai entrando muito a fundo em cada negócio. E aí eu falei, cara, esse aqui vai exigir muito nos próximos anos. Só que o que eu não esperava era que ia ter uma pandemia. E no momento que teve a pandemia, aí sim, foi um pé no acelerador, porque basicamente ninguém podia vender presencialmente, então todo mundo correu para poder ter um e-commerce e ter um WhatsApp. Lembro. Então pra gente, assim, a pandemia nesse quesito, ela acelerou muito a maturidade da solução. Sim. E também a demanda, né? Então veio uma demanda muito forte naquele momento. E as próprias marcas não estavam nem preparadas, elas não tinham esse know-how para poder construir. E tinha poucas pessoas no mercado que sabiam fazer isso, que tinham uma experiência já prévia nisso. Então eu trabalho, por exemplo, com o Watson, que é uma inteligência artificial, desde 2018. Né? Então a gente já vinha com esse track record, cara, e aí foi natural, embora. assim. Foi natural, fomos embora. E quando que você tomou a decisão de falar, pô, vou pular fora aqui da Blip para montar a Scaps? Foi na virada de 2019 para 2020. Parece mais simples do que eu tô contando, mas assim, basicamente eu já tava começando a pegar alguns projetos, já tava surgindo algumas demandas de contato inteligente. Falei, cara, isso aqui acho que vai avançar bastante. Mas a grande virada de chave foi 2021, quando a Blip construiu todo o processo de parceria. Porque quando você tem um modelo de parceria, inclusive eu acho o modelo da Blip muito bom, ele te ajuda a escalar. Você tem previsibilidade, você tem mentores para poder te auxiliar nessa jornada. E aí foi um momento que pra mim ficou bem evidente de que, assim, cara, acho que agora isso aqui... E a galera da Blip falou, meu, vambora, vai lá, faz que eu tô também precisando disso, prefiro que você seja empreendedor aí, implementando, ganhe tua grana, porque você vai estar mais alinhado com a gente. E assim, o que acabou acontecendo? Hoje, todos os contatos inteligentes internos da própria Blip somos nós que desenvolvemos. Então, assim, isso mostra a confiança deles para com a Scaps. E, bom, também o resultado é muito imediato. Tem um exemplo claro que eu atendo também muito pessoal dos influenciadores digitais. Tem um influenciador que veio aqui recentemente, não vou citar nome, mas assim, a gente construiu um canal com ele de aquisição, que é um contato inteligente de 30 dias de áudios no WhatsApp. Cara, é incrível isso, porque é um produto super barato, que rompe a objeção do cliente dele de ir na imersão presencial. São 30 áudios ao longo de um mês, e esse contato tem toda uma cadência para poder te ensinar dos outros produtos, enfim, te abordar sobre as outras possibilidades. Daí ele gravou uma vez os 30 e a mesma régua que você vai mandando. A mesma régua. Que irado. E a pessoa acha que ele tá fazendo na hora. E fatura bons milhões. Que loucura. Você vai me contar aqui no offline esse case, hein? Que irado. Então os resultados são muito imediatos. Então permite você ajudar empresas a crescerem. E principalmente no momento de pandemia, cara, a gente estava ajudando a vender, manter emprego. Então, para mim, estava muito evidente que eu tinha uma missão por trás daquilo. Que hoje é a missão que a gente carrega na Scaps, que a gente acredita que uma mensagem pode mudar o dia de uma pessoa e várias mensagens podem, de fato, mudar o mundo. A gente tem alguns bons exemplos de como que a gente já conseguiu mudar a realidade de algumas pessoas através de mensagens. Agora, como que você enxerga o futuro, né, dessa interação entre as empresas, as marcas, os consumidores nesses próximos anos, principalmente com o avanço de AI? Bom, a maior dificuldade quando a gente desenha essas jornadas é criar
diversos tipos de jornada conforme os perfis dos consumidores. Imagina que, geralmente uma empresa aqui, o G4, você vai atender um cliente de uma marca maior, que tem mais empregados, por exemplo, vai ter uma pessoa que está começando a companhia. São dores diferentes, são pessoas que comunicam talvez de forma diferente, e a grande dificuldade é você construir uma jornada para cada uma delas, porque exige um tempo muito grande de desenvolvimento. Com o avanço da IA, você consegue construir mais jornadas, mais personalização com muito menos esforço. Hoje é um caminho que a gente já vê isso acontecer. E o que a gente enxerga para o futuro é, todo mundo está falando somente de IA recentemente, mas os próprios canais vão evoluir. Então o WhatsApp está trazendo novos componentes que vão deixar a jornada cada vez mais fluida. Nós somos o primeiro player junto com a Blip a desenvolver junto com a Gran Cursos, é um case público, o WhatsApp Payment, que é o pagamento dentro do próprio WhatsApp. Legal. Cara, isso é incrível, a pessoa não precisa mais de sair da jornada. Então, ela não precisa mais de ir para um site para poder concluir o checkout, o pagamento. Então, esses canais também vão evoluir na experiência. E a tendência que a gente enxerga é que vários dos aplicativos que antigamente existiam vão se tornar aplicativos dentro desses canais de mensageria. Perfeito, cara, faz todo sentido, né? Porque no fim do dia o que a gente quer é a menor fricção na jornada do cliente para entregar aquilo que o cliente precisa na hora que ele precisa. E quando você vê um WeChat lá na China, que basicamente o WeChat é uma App Store. Sim. Você tem tudo rodando lá dentro, né? Exato. O WhatsApp agora com @Meta AI, que você consegue chamar tipo a própria inteligência artificial dentro do WhatsApp para, cara, trazer alguma dúvida que você está querendo, tirando ali dentro, né? Já é o começo de ensinar os usuários como você pode usar esse arroba para alguma coisa, né? Então, hoje, quando você está num grupo, você coloca lá o arroba, o seu nome, o meu nome, para te marcar, para você chamar a tua atenção, né? Para aquilo aparecer na tua cara, mas no futuro pode ser qualquer outra aplicação, ou mesmo um canal que eu vou conversar, tipo com o G4 Educação, onde eu vou ter ali, né, todo o roteiro. Cara, bem legal. Galera, olha só, todo podcast do G4 aqui, do Papo de Gestão, a gente tem um presente para você, né? Sempre um material para você continuar aprendendo, não só através desse conhecimento aqui, mas também lendo um material muito bacana e profundo. E o material dessa vez que a gente criou, né, é sobre como você consegue crescer, né, de uma maneira mais simples, né, escolhendo o melhor canal de crescimento para o seu negócio. Então, a gente criou aqui no G4 um e-book com mais de 25 páginas mostrando exatamente isso, né? Cara, como escolher o melhor canal de crescimento, detalhar qual canal de aquisição você pode usar, te mostrar, cara, como você começa e também qual que é o momento de você parar de investir naquele canal que não está funcionando. Então, é um e-book aí, né? Um material rico para você entrar em mais detalhes sobre como crescer a sua empresa mais rápido e testar esses canais, tá certo? Então, para você baixar esse conteúdo, é gratuito. Você vai lá no @bruno.nardon, no meu Instagram, e me manda uma mensagem lá no direct escrito ZAP, Z-A-P, ZAP. Só escreve isso, ZAP, lá no direct, e o nosso robozinho, vai te mandar esse material automaticamente. Boa! Alan, cara, vamos lá. Você era um desenvolvedor, trabalhava em vários projetos, entrou na Blip, viu essa oportunidade de negócio acontecendo, tomou coragem, quase foi empurrado a empreender, né, com essa business tech, né, e fez essa virada para virar empreendedor, né, e teve que sair da sua zona de conforto, de só programador ou só o cara, né, que entende tecnologia, entende de negócios, faz a tradução, né, entre o chinês e o português dessas duas áreas diferentes, consegue, cara, fazer o que eu chamo, de fato, de fazer um desenvolvimento de tecnologia eficiente, né, que é em cima da demanda do negócio, mas também de uma maneira simples, que você consiga implementar rápido, simples e barato, com o melhor custo-benefício para aquele momento que o negócio precisa. Só que daí você começou a empresa começou a crescer, hoje você já tem lá mais de 90 pessoas na equipe, tem que gerir. E aí, o que você aprendeu sobre gestão enquanto você estava construindo a sua empresa? Um dos maiores aprendizados que eu tive, inclusive, foi na Traction.
eu percebi que eu tinha começado errado no início. Eu comecei contratando pessoas mais júnior. Isso me atrapalhou bastante no início da trajetória, porque eu tinha que parar muito tempo para treinar aquelas pessoas. E basicamente boa parte da mão de obra naquele momento, das entregas, passavam por mim. Então a vantagem de ser um programador naquele momento era que, bom, um mercado de pandemia, os devs todos caros, né? Com certeza vocês devem ter tido essa dificuldade aqui também. Então eu não precisava talvez de ter tantos devs, mas contratar pessoas mais júnior, para mim foi um grande aprendizado ali, que eu deveria ter investido realmente num time mais sênior para poder me acompanhar. Outro ponto também que para mim ficou muito claro sobre gestão é delegar. Então, como um bom programador, e eu sou uma pessoa que realmente trabalhou muito tempo no mercado de programação, eu tendia muito a centralizar todas as entregas e conhecimento em mim. E gerir está justamente em fazer o seu time fazer e não você fazer, você acompanha. É uma mistura entre delegar e delargar também, porque tem que acabar largando um pouco para que o time também ganhe essa autoridade, essa autonomia para poder guiar os projetos, os processos, enfim. E isso é um grande aprendizado. Inclusive, esse ano foi um ano onde eu dediquei para poder pegar o meu conhecimento na área, transformar em livro, transformar em curso, porque se não fizesse assim, a gente não consegue escalar com mão de obra. Então, gerir, para mim, também foi um aprendizado muito grande, que é educar. A gente tem que educar o nosso time, contratar pessoas melhores que nós a todo momento, e realmente isso tem que ser cíclico, né? A gente nunca tá parando. Então, assim, isso foi uma coisa que eu aprendi muito. E se eu tivesse feito a Traction um pouquinho antes, acho que eu teria me dado ainda melhor. Então, esse é até um feedback que eu sempre dou pro pessoal aqui do G4. Acho que esse foi um dos principais aprendizados que eu tirei naquela imersão presencial que eu fiz. Irado. E, cara, olha só, galera. Esse ponto que o Alan trouxe é muito importante. Por quê, né? Quando a gente está começando a empresa, tipicamente a gente não tem tanto dinheiro. Então a gente vai, cara, vou contratar mais gente, mais júnior, porque isso vai fazer com que eu tenha mais braço para resolver as coisas. Às vezes a gente acaba se enganando, porque o júnior que não conhece nada, e é normal, Sim. Por isso o nome júnior, te demanda muito mais tempo teu para você ensinar, para você microgerenciar, para você garantir que a pessoa está indo para o lugar certo, para você acompanhar e direcionar. Você tem que fazer tudo com essa pessoa júnior. O que não é ruim se você está com tempo. Sim. Se a tua empresa não está crescendo tão rápido. Se a demanda não é tão alta, né? Se a demanda não é tão alta. Existem negócios que faz sentido você ter gente mais júnior. A nossa recomendação aqui no G4 é que quando você está no começo, você traga pessoas mais plenas ou mais sêniores. Porque o pleno, é isso que ele falou, você acompanha. Não quer dizer que você delarga e fala, vai lá e faz o que você quiser. Não. Você vai acompanhar, você vai ter uma rotina com essa pessoa, você ainda vai validar algumas coisas com o pleno. Já com o sênior, muito erro que as empresas que estão crescendo rápido fazem é trazer uma pessoa sênior no time, como normalmente o dono está tão tomado, né, no dia a dia, sem tempo, ele vai lá, traz o sênior e acha que o sênior vai resolver tudo porque ele é sênior, porque você está pagando caro. Na verdade, que você precisa direcionar, porque essa pessoa sênior que você traz, ela não tem bola de cristal para adivinhar aquilo que está se passando na tua cabeça ou conseguir rápido entender o histórico do porquê as coisas são como são, né? Então, mesmo quando você traz um sênior para tua empresa, você não pode delargar, você tem que direcionar. Então, esses 3 pontos, né? O sênior se direciona, o pleno se acompanha, o júnior você microgerencia, são importantes e dependem do teu momento de maturidade, do seu tipo de negócio, da tua velocidade de crescimento e do seu apetite, né? Para colocar um pouquinho menos de lucro no bolso e reinvestir no seu negócio. Então, né, logicamente cada caso é um caso, mas esse ensinamento que você trouxe aqui para a turma aqui sobre gestão, acho que é algo que todo mundo passa, cara. Boa, vamos lá. Em 2022, a Skeps cresceu mais de 10 vezes, né? E nesse momento você trouxe mais gente para dentro, alguns sócios e tal. Como foi essa transição de uma operação mais enxuta para um crescimento de 10 vezes em um ano? Com uma estrutura mais robusta, com mais sócios, com mais processos. Como que foi essa transição? Foi fácil? Foi simples? Foi óbvio? Ou não? Conta aí pra gente um pouquinho de como foi. 2022 foi um ano bem chave pra gente. A gente estava tendo uma escala muito grande de demanda, a gente precisava de ter mais time, mais pessoas para acompanhar as entregas. E eu trouxe o Vitor Brito, que hoje é nosso CTO, meu sócio, amigo há mais de décadas, pessoa da minha confiança, e foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado. Eu já tive outros CNPJs e empreender sozinho é solidão demais. E trazer um sócio para mim naquele momento me trouxe confiança,
me trouxe um braço extremamente sênior, uma pessoa que conseguiu entrar e desenhar a solução com a gente, desenhar a operação conosco. E eu precisava muito, realmente, de dividir. Bom, aquele peso que fica nas costas do empreendedor, que realmente é muita decisão para tomar, e uma cabeça sozinha pensando nem sempre vai ser assertiva. A gente precisa de ter mais opiniões e mais pessoas. E foi um ano que, de novo, né, pandemia estava terminando, era difícil contratar desenvolvedores, você tinha que desenvolver bastante talentos. E eu consegui dividir muito bem isso, escalando o time e contratando essas pessoas que até hoje estão na companhia. Então, meu primeiro funcionário da Scaps até hoje está conosco. Então, é uma pessoa que acompanhou essa jornada com a gente e cresceu muito. Então, a gente sempre apostou muito na retenção de talentos. E hoje ainda se mantém isso. Então, nossa intenção é realmente que a gente consiga ter um bom ciclo com essas pessoas para elas se manter. Então, 2022 foi um ano muito difícil no que tange a organizar processos. Por isso que eu fui fazer, inclusive, a imersão, porque eu comecei a procurar como que eu poderia organizar, desenhar os processos, e são coisas que, naturalmente, como um programador, eu não tinha. Eu não tinha esse background por trás. Já tinha feito alguns cursos de MBA e tudo, mas eu não sabia organizar a companhia como um todo. E aí, todos os próximos passos que eu dei de colocar novos sócios foi na mesma pegada, de colocar uma pessoa que me complementaria. Não uma pessoa que teria os mesmos conhecimentos que o meu, mas uma pessoa que me complementaria, trazia ali conhecimentos que eu não tinha e poderia assumir uma camada da companhia que, cara, a verdade é que eu já estava doido para poder, inclusive, dividir aquele desafio com alguém. Então, assim, pra gente foi essa grande virada de chave aí em 2022. Um crescimento de 10 vezes realmente ele dói, né? Então, pô, você tá maluco, cara. Dói 10 bastante. vezes em um ano dói muito, e eu acredito que assim, o principal ponto de um bom líder é ter humildade intelectual para saber que ele precisa de ajuda. E esse é um padrão que eu vejo com a maioria dos alunos que passam aqui pelo G4. Eles têm humildade intelectual de falar, olha, se eu cheguei onde eu cheguei sozinho, eu preciso de ajuda agora, né? Para chegar para o próximo lugar que eu quero chegar. E essa humildade intelectual que eles sempre se repetiram muitas vezes de maneira natural, né? Por exemplo, você quando começou, com certeza você conversou com muita gente. Sim. Que já tinha, cara, empreendido, que estava no mercado. Puta, como você faz venda? Como que você não faz isso daqui e aquilo ali? Então você sempre se cercou de gente boa, que de alguma maneira te mentorou para você ir para o próximo nível. Até um nível que você chegou e falou, opa, talvez eu precise de algo um pouco mais formal aqui, com uma didática, para eu conseguir ir para o próximo nível. Então, o que eu vejo, cara, da maioria dos alunos que passam aqui pelo G4 é isso, essa humildade intelectual de sempre buscar um novo passo, sempre buscar um novo avanço, sempre sair da zona de conforto para ir para uma zona de desconforto, e essa humildade intelectual de saber que a pessoa não sabe de tudo, e por isso ela tem pontos fortes, né, a zona de potência, e como ela se cerca ou traz outras pessoas que têm a potência que neta, né, que zera aquela tua fraqueza, né? Então, quando você vê hoje, por exemplo, aqui no próprio G4, eu, Thales e o Alfredo, todos os três têm potências muito óbvias. Só que cada potência, a potência de cada um tem uma fraqueza junto, né? Uma moeda de duas faces. Só que o legal é que a potência de cada um cobre a fraqueza do outro. Perfeito. Então a gente acaba virando assim quase o Capitão Planeta, sabe? Sabe? Terra, fogo, coração, né? Tipo, juntos, né? Juntos a gente consegue fazer algo muito maior, e acho que, cara, essa humildade intelectual, falar, cara, não sei fazer nada sozinho, preciso de gente mais inteligente, de preferência que sejam sócios, que estejam, cara, direcionados no médio e longo prazo comigo, todo mundo junto é o que muda o jogo. Perfeito. E a gente fala muito na Scaps, inclusive da nossa cultura, que ninguém constrói nada sozinho, e o que nos trouxe até aqui não vai levar a gente pro próximo nível. Então, assim, não adianta ficar achando que a gente vai conseguir replicar tudo que a gente construiu. Isso pra mim foi muito óbvio, porque eu falei, cara, o primeiro do 0 a 1, que você costuma falar muito nos podcasts, é um jogo, né? Sim. E aparentemente você tem mais escala, porque a escala é você. Exatamente. E aí você escala até o seu limite. Até o limite de 24 horas por dia. 24 horas por dia. E aí, do 1 ao 10, você percebe que não adianta mais essa escala. E você também não vai suportar isso por muito tempo. Então, você precisa de começar a escalar a companhia com pessoas realmente, processos, tecnologias, para poder realmente conseguir chegar do outro lado. E isso foi um outro aprendizado, porque realmente do 0 ao 1 é muito diferente do 1 ao 10. E do 10 ao 100. Do 10 ao 100. E tem uns pontos de inflexões que são muito interessantes. Para mim, em 2022, foi ultrapassar a marca de 15 colaboradores. Assim, parecia que era um número
não inteira, assim, quase, né? Que você não conseguia dividir o número exato de lideranças, não ficava muito clara a divisão. E pra mim, depois daquilo ali, quando a gente ultrapassou, assim, parece que as coisas andaram muito mais rápido. Então, assim, tem alguns pontos de inflexões na jornada que também são bem interessantes. E qual foi o outro ponto de inflexão? Foi 40. 40 pessoas. Ficamos um bom tempo, a gente começou o ano aqui, até rindo, a gente achava que a gente ia terminar o ano com 50 pessoas, estamos terminando com 90. Então, mas até metade do ano tava ali, pô, tava difícil de passar e de repente também na hora que destravou, poxa, o negócio foi. E cara, e hoje, né, 90 pessoas no time, imagino que de diversas funções diferentes, mas grande parte dessa turma deve ser pessoas, sei lá, um project owners, pessoas de negócios, mas também programadores para garantir que essas implementações aconteçam. Eu imagino que você deve quase montar a tua empresa com squads, né, que talvez sejam squads parecidos entre si, que atendem um grupo de clientes e façam a implementação. Então eles são quase uma cópia um do outro. Sim. Né? Agora, como que você consegue garantir a qualidade dos projetos que você entrega e, ao mesmo tempo, manter a cultura organizacional da empresa alinhada, que é o que você falou, né? Do 1 para o 15 é uma história, do 15 para o 40 é outra, do 40 para o 90 é outra, que eu acho que vai até ali 120, 130, 140 no máximo, e daí essa barreira dos 140 para o 250 é, de novo, outro ponto de flexão. Como que você faz para manter a qualidade e a cultura organizacional alinhada? Estava vendo esses dias que as grandes empresas dos Estados Unidos que mais cresceram nesses últimos anos, todas elas tinham um ponto em comum. Elas investiram em uma pessoa de RH, uma pessoa de recursos humanos, bem no início da companhia. E, bom, nosso advisor, assim que ele entrou na companhia, ele falou, cara, a primeira coisa que você vai investir é no RH. E quando você é uma empresa menor, não parece tão necessário muitas vezes. Fala assim, mas eu consigo tocar, eu consigo conduzir. Esse foi o primeiro passo que a gente deu. Realmente a gente tem entrevista de culturas, tem nossos processos desenhados hoje de RH, então a gente consegue... Bom, se você quer que as pessoas tenham cultura, você tem que ter uma seleção baseada na cultura, senão já não existe como construir e manter essa cultura. Hoje a gente tem comitê de cultura na companhia que não tem nenhum sócio envolvido, então as pessoas podem discutir e trazer pra gente percepções, se a gente está caminhando ou não. E muito também desse desafio de organizar e de manter a qualidade das entregas vem de um conceito que a gente criou, que é estrategista conversacional, porque eu acredito muito no profissional que o mercado hoje chama de T-shaped, que é uma pessoa que ela não é especialista em nada, ela consegue saber um pouco de tudo, mas no nosso caso eu brinco que assim, o programador nosso, ele é um T-shaped que vai saber de negócio, que tem que saber de testes, que tem que saber de experiência de usuário, mas ele é muito bom na programação. Então isso é uma coisa que a gente Então, de fato, ele é T-shaped, ele sabe um pouquinho de tudo, mas na programação ele tem profundidade. Ele tem profundidade em um elemento. Então, eu vou ter uma pessoa que vai saber muito de design, vai ter uma outra pessoa que vai saber muito de gestão de projetos. E como que a gente conseguiu manter essa qualidade, como que a gente vem crescendo, né? A gente construiu o nosso próprio curso. Então, foi interessante que esse ano a gente lançou um curso, lançamos o livro e o principal intuito era para a equipe interna. Perfeito. E foi um conceito que eu escutei esse ano, a gente estava fazendo uma palestra junto com a Microsoft e eu escutei um diretor lá falando, né, que é o Customer Zero, que são as pessoas que estão dentro da própria empresa. Então, assim, o meu investimento maior não era nem olhar para os meus clientes, era olhar primeiro para o meu time interno. Porrada. E é uma coisa que a gente vem investindo cada vez mais. Por isso que eu falei que assim, hoje o meu papel de gestor é educar. Eu tenho que ensinar o time os próximos passos, eu tenho que entender para onde esse mercado também está indo, e assim como toda a minha liderança. Então a gente tem um papel muito crucial hoje de conseguir passar esse conhecimento. E isso por si só garante o restante, porque a gente tem a nossa própria cultura e a gente tem o molde que a gente quer que seja executado, esses projetos, essas estratégias. Então foi mais ou menos assim. Então se a gente pudesse resumir aqui, você pode falar que tirando ali a empresa do 0 para o 1, você era o faz tudo. Isso. Você programava, vendia, fazia a requisição de negócios para programar, emitia a nota, limpava o banheiro quando entupia, ia no supermercado lá comprar o cafezinho, tudo. Tudo, beleza. Daí do 15 pro 40, que você já começou a ter os primeiros líderes, qual que foi o teu grande desafio como líder nesse momento? Para mim foi desenhar os processos, porque eu estava precisando de contratar novas lideranças e eu precisava de explicar para ela o que eu esperava que fosse construído. E isso exige você parar e desenhar a cultura da companhia, os processos, tudo que a gente queria que fosse executado. Depois vem a parte da contratação de ferramenta, que também não é fácil, né? Mesmo trabalhando com isso todos os dias, também não é fácil. Então,
construir a ferramenta e fazer as pessoas utilizarem, que é mais difícil ainda, né? Contratar a ferramenta é fácil, difícil é fazer a galera usar a ferramenta. Então, esse foi o desafio que a gente fez até os 40. E daí dos 40 agora pro 90? 40 para frente, o nosso desafio era pegar todo esse conhecimento que a gente tinha e criar uma forma de disseminar isso em uma velocidade maior, porque afinal de contas, hoje as pessoas que entram na companhia não conhecem talvez o Alan, porque não trabalham mais diretamente comigo. Mas o conhecimento que eu adquiri durante 6, 7 anos nesse mercado precisa de estar presente na vida delas. E como que você faz isso hoje? Você tem alguma rotina além do livro, além do curso que você gravou? Nós temos algumas rotinas semanais de conversar com a equipe, passar aprendizados e... Quais são essas rotinas hoje? A gente tem uma vez por semana, a gente fala tudo que deu errado nos clientes. A gente senta com o time inteiro, e 90 pessoas. E conta a derrota. E quem conta a derrota é inclusive o próprio time. Algumas pessoas têm dificuldade quanto a isso, porque é muito fácil falar do que dá certo. Mas o difícil é falar do que dá errado. Mas a gente aprende muito mais... Dá um exemplo, assim, do que aconteceu essa semana aí. Teve um disparo, recentemente, de um grande volume que a gente foi realizar. Tipo do G4. Tipo um G4. Mas não foi aqui, não pode ficar aqui. tranquila. Eu sei. Esses últimos meses passou flawless, né? Sem muito problema. E aí a gente foi fazer esse disparo e, bom, por uma falta de organização, de acompanhar mesmo como estava indo, alguns disparos falharam. Só que você sabe muito bem que dependendo do mês que a gente está, dependendo da campanha que está acontecendo, esse volume resulta numa queda de resultado. Uhum. E o grande aprendizado foi, pessoal, mudou o jeito que a meta hoje autoriza os disparos ativos. Então a gente precisa de mudar a forma que a gente acompanha. E a gente percebeu que as pessoas que estavam executando não tinham isso tão claro. Uhum. Não estavam, talvez, tão a par disso. Então a gente botou esse time para poder contar. E o que aconteceu? Isso foi semana retrasada. E essa semana eles acertaram em um. E a primeira coisa que eles me pediram, podemos contar também do que deu certo? Não, podemos contar o que deu certo. Mas o grande cenário é que a gente precisa de contar sempre o que dá errado, porque a dor, a gente nunca esquece. Mas quando a gente erra, a gente sempre lembra do que a gente aprendeu. E tem muito mais aprendizado onde que deu erro. Quem apanha nunca esquece. Exato. Quem bateu esquece rapidinho. E o que deu certo não necessariamente vai dar certo para todos, mas o que deu errado em um dá errado para todos. Isso é o curioso do nosso mercado. Então o que dá errado para um geralmente dá errado para todos. E esse tipo de aprendizado que você teve, né? Que no fim do dia é isso, é um aprendizado constante, que a meta mudou a maneira que você falou aí de autenticar ou de aceitar o disparo ativo. Talvez mudou um header, mudou alguma coisa, né? Eles não avisam quando eles mudam isso? Existem alguns avisos, sim, mas é muito do dia a dia de como você utiliza. Então, entendi. Assim, então, às vezes, você dispara para 100 mil, daí você vai disparar para 1 milhão da merda, porque ele acha que é spam, qualquer coisa do gênero. É isso. Então, você tem que dividir em batches, daí cada batch vai demorar tantos minutos, daí, putz, para cada minuto de disparo, dependendo do timing que você quer mandar, tipo uma Black Friday. Sim, você tem problema. Você tem problema. Entendi. E normalmente, quanto tempo dura esse ritual? Uma hora? Uma hora. E o que a gente está começando a implantar agora, que também acredito que vai dar muito certo, é esse comitê de clientes. Porque aqui eu estou contando o que deu certo, o que deu errado e tal. Mas a gente precisa de compartilhar também o conhecimento. A gente trabalha com todos os segmentos. Uhum. E é legal que você consegue aprender um pouco com cada um e navegar em outros de uma forma muito fluida. Porque geralmente quem está muito dentro de um segmento... Trabalho com educação, a pessoa está muito... Só olhando os casos de uso daquilo. Ela não sabe o que está acontecendo, por exemplo, no varejo. Perfeito. Né? E aí o que a gente tem feito é fazer esse intercâmbio, porque isso é muito enriquecedor para os clientes. Sim. E a coisa que a gente mais recebe de pedido de nossos clientes é benchmark. E uma coisa que eu até posto muito recentemente no meu LinkedIn falando sobre isso. Assim, a maior parte hoje dos diretores que eu converso estão preocupados muito em benchmark. Saber o que o mercado está fazendo, como está fazendo e quais são os números, as métricas. E a gente tem isso em mãos, porque a gente trabalha com todos os segmentos, com várias marcas. Então a gente pode fornecer isso também. E é exatamente isso que a gente faz aqui no G4, cara. Aqui você viu, né? Você já passou pela Track, já passou pela GE. No fim do dia, esse intercâmbio de donos de empresas e de negócios super diferentes é o que trazem a sacada daquele negócio que você não estava vendo, que alguém já resolveu de outra maneira, mas que também é aplicável no seu negócio. Então, você que está ouvindo a gente aí, cara, pega essa sacada para você, meu. Muitas vezes você vai conversar com alguém de outro setor sobre um problema que você está passando e essa pessoa também está passando por aquele problema e resolveu de um outro jeito que se você mudar uma ou duas coisas vai conseguir ser aplicável para o teu negócio. Agora, né, integrar tecnologia, marketing, vendas, cara, foi essencial para vocês crescerem, né, nessa velocidade que vocês cresceram.
Que dica prática você daria ali, ó, para quem tá ouvindo a gente agora, no teu caso para cá, né? Que dica prática você daria para quem quer conseguir alinhar essas áreas, tecnologia, marketing e vendas? Uma coisa que eu vejo que é muito natural de muitos dos alunos que passam aqui no G4 e que eu já cometi esse erro lá atrás, é que normalmente essas áreas elas crescem independentes, em salas diferentes do escritório, né? Quando é no escritório, tirando ainda quando é home office, o que acabam criando silos entre si. Então, você tem tecnologia com uma meta, com um dono que está só olhando para o próprio umbigo. Você tem um marketing que está olhando, que tem um dono que está cuidando do time, que está numa outra sala, com uma meta diferente, não alinhado com a meta inteira da empresa. E um time de vendas também que, cara, olha para a própria meta, para o próprio umbigo. E eles não se ajudam, não se conversam entre si. Cada um pensa no máximo local. Como eu, no meu local, posso bater o meu máximo aqui. Só que a verdade é que eles têm que pensar no máximo global. Sim. Que, cara, como todos nós juntos, conversando entre si, conseguimos achar soluções que vão facilitar a vida de todo mundo. Porque no fim do dia, né, que eu falo que eu te falei no começo de criar tecnologia com eficiência sobre isso, né? Quando você tem área de tecnologia e área de negócio, que você bem falou, a área de tecnologia fala chinês. A área de negócio fala hebraico, hebreu. É hebreu, hebraico? Sei lá. Hebraico, fala hebraico. Cara, eles não se entendem, não é o mesmo alfabeto. E daí você precisa do quê? No meio de um tradutor. Sim. E esse tradutor vai entender o que a área de negócios quer. E normalmente a área de negócios tem uma visão que é assim, né? Sabe aqueles cavalos do interior? Sou de Assis, interior de São Paulo. O cavalo lá é assim, tem 2 tampão do olho pra ele focar na frente, não ver o barulho que tá no lado. Não é um problema do time de negócio. O time de negócio, dado todo o conhecimento, ele consegue enxergar soluções dentro desse conhecimento que ela tem. E quando ela vem demandar algo para o time de tecnologia, normalmente ela não fala a dor, dúvida e desejo que ela tem. Ela fala a solução que ela quer que seja aplicada. Sim. Então fala assim, olha, eu tô com... Nem fala o problema, fala assim, olha, tem o nosso sistema aqui, tem jeito de você fazer um filtro dentro do sistema para eu conseguir fazer essa seleção mais rápida? Quando o time de tecnologia não confronta, não pergunta, não tem esse intermediador, né? O time de tecnologia simplesmente vai ser o quê? Uma fábrica de salsicha que vai lá e programa aquilo. Sim. Só que às vezes para programar algo que na cabeça do time de negócio é simples, vai demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses para programar aquilo do jeito que a pessoa quer, porque o sistema não foi feito para fazer aquilo. E muitas vezes existe uma solução muito mais simples, muito mais rápida, com muito menos custo de desenvolvimento, que se a área de tecnologia entendesse de fato a dor e o que a área de negócio tinha, sim, talvez ela conseguisse resolver de uma maneira muito mais prática. Por exemplo, nesse caso de fazer um filtro lá no sistema, se é uma rotina que a pessoa roda uma vez por dia, talvez dá para a própria área de tecnologia fazer um robô que meia-noite gera um arquivo, manda no e-mail da pessoa e a pessoa já tem pronto, que não precisa do filtro, não precisa de todo aquele desenvolvimento, você resolveu o problema em 2 dias. Né? Então, essa pessoa no meio, esse tradutor que tenha conhecimento de tecnologia e de negócios, ele consegue fazer com que o máximo global, ou seja, utilizar os recursos da melhor maneira, entendendo o melhor custo-benefício, consiga acontecer. Nesse caso, do exemplo que eu dei, né, fazer um filtro que não era a melhor solução, mas a dor dele era ter aquele relatório rápido para ele conseguir consultar, essa era a dor. O time de tecnologia, em vez de precisar ficar 3 meses desenvolvendo aquilo que não era prioridade, desenvolve algo que resolve por hora, talvez não resolva na escala, mas resolve por hora. E, cara, dá para você continuar indo do 1 pro 10, não indo do 10 pro 100, mas você resolve o teu problema pro próximo 1 ano, né? Quais são as outras dicas práticas que você dá pra galera aqui para alinhar essas áreas? Acho que a primeira que eu sempre falo, Nardon, é comece pelo simples. Faça o arroz com feijão. Muitas vezes eu vejo as empresas querendo saltar muito. O básico bem feito dá dinheiro. O básico bem feito dá dinheiro. O óbvio dá dinheiro. E eu vejo as empresas saltar muito. Então porque agora, por exemplo, a gente tá muito forte o hype de IA. Cara, IA é maravilhoso, mas existe um custo também para rodar aquilo ali. E dependendo do seu negócio, uma simples automação já vai trazer um excelente resultado e é o caminho natural a se seguir. Então, assim, vai construindo e vai evoluindo. Acho que esse é o primeiro de todos, assim, eu seguiria assim. O segundo, nessa linha que você comentou, eu sinto falta na maior parte das empresas, principalmente no que tange a mensageria, elas terem um owner dono do canal. Dono do canal.
Então, por exemplo, o que acontece é o que você comentou. A área de atendimento, às vezes, começou a ter necessidade de atender no WhatsApp, ela começa a contratar uma ferramenta, não conversa com a área de vendas, daqui a pouco a área de vendas está com a ferramenta diferente com a área de atendimento. E daí o marketing vai fazer outra. Contrata outra e você começa a ter, enfim, uma bagunça na que nenhuma conversa com a outra. Que nenhuma conversa com a outra. Daí então, não tem assim, continuidade, etc. Não tem continuidade, não tem, enfim, como evoluir o próprio canal. Então, pra mim é o seguinte, vale a pena organizar pensando com uma cabeça de um dono daquele canal, uma pessoa que vai entender as nuances de cada um dos números e entender também que o mercado muda. Então, um tempo atrás, era muito comum da gente falar de estrutura omnichannel, pensar num único número, né? A gente queria ter um único número do WhatsApp que fizesse tudo. Hoje, por exemplo, a gente já percebe que com as mudanças da própria meta, você ter números para poder fazer disparos ativos aumenta o seu resultado. Então, assim, não acreditar em verdades absolutas, porque elas vão mudar ao longo do trajeto, e começar sempre pelo básico e ir evoluindo. Então, assim, não saltaria essas etapas. E é uma coisa que eu tenho visto com muita frequência. Às vezes chega empresas pequenas e médias pra gente querendo uma ultra solução de IA, quanto na realidade, o que ela precisaria é de uma qualificação. Ela não tem qualificação, ela não sabe o que ela atende. Ela não sabe o ICP dela. E o nosso papel hoje como estrategistas, inclusive conversacionais, é justamente parar e falar, cara, o que você precisa? Então, vou dar um exemplo. Esses dias a gente pegou uma empresa que o processo de qualificação dela básico, a pergunta mais importante para ela era se a empresa tinha um site ou não. Se ela não tivesse um site ou não, não dá para poder utilizar a solução. E essa era a última pergunta. Porra. Então, tem que ser a primeira, pô. Tem que ser a primeira. Então, nosso papel muitas Quer vezes dizer, a segunda, antes de pedir o nome, telefone e e-mail. E o nome, às vezes, você tem no próprio WhatsApp, não esqueça disso. Isso, inclusive, é uma mudança de mentalidade. O CRM é construído muito por e-mail. O CRM sempre foi pautado por e-mail, porque nasceu no mundo de e-mail marketing. Perfeito. Mas hoje, se eu perguntasse para a maior parte das empresas se preferem ter o e-mail ou o telefone, a galera quer o WhatsApp, né? Porque é o telefone. Então, a gente falou, pessoal, o papel agora é mexer aqui. Isso traz, às vezes, muito mais resultado do que uma mega utilização de IA. Então, assim, eu acredito muito nisso, acredito nas evoluções e acredito na maturidade do time para poder avançar nas ferramentas. Então... Muito bom. Galera, olha só. Vocês ouviram aqui, a gente ainda tem aqui papo, temos ainda uns 15 minutinhos de papo, 10 talvez, né? Que, ó, o Nery tá me olhando aqui, é só mais 10, né, para manter no horário da corrida da galera na academia, do treino, horário do treino. Galera, é o seguinte, vocês viram aqui que... Alan ou Alan? Alan. O Alan, falei várias vezes Alan, de vez em quando falo Alan, né? O Alan, ele já foi aluno nosso aqui no G4, na Traction, na GE, em outros produtos também. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Como ele disse, né? Uma empresa que cresceu rápido, que passou por momentos e desafios diferentes, e que ele sempre foi buscar, cara, conhecimento, né? Que ele sabia que aonde ele tinha chegado, aquele conhecimento que ele tinha até ali não era o que ia levar ele para o próximo patamar. Então, te convido a aplicar o G4 Gestão e Estratégia, que é o programa que eu, Thales e Alfredo participamos. Então vai ter algum QR Code aqui na tela em algum lugar, ou o link aí na descrição também. Você entra lá no nosso formulário e pode até usar esse formulário de benchmark para você, que foi o que a gente acabou de falar aqui. Você vai ver ali a ordem das perguntas que a gente tem, e nessa ordem das perguntas, a segunda pergunta, se eu não me engano, e a terceira vão ser: qual o faturamento da tua empresa? E vai ter ali múltipla escolha. E qual a tua posição na empresa? E vai ter ali a múltipla escolha, se você é o dono ou até ali, sei lá, um analista, né? E quando a gente cruza essas informações, além das outras perguntas que a gente tem no formulário, a gente consegue ter mais claro qual o produto que é o produto correto para você e para o momento que você está de maturidade da tua empresa. Então, em cima disso, o nosso time vai entrar em contato para você para marcar uma entrevista, entender se de fato você está com aquelas dores, dúvidas e desejos para te direcionar para o melhor programa, que pode ser o Gestão Estratégica comigo, Thales Alfredo, ou pode ser a Traction, ou pode ser algum outro programa, dependendo da sua dor no momento. Então, vai lá, QR Code na tela, link na descrição, aproveita, se inscreve, que eu tenho certeza que o seu negócio vai evoluir muito e muito rápido. Boa! Cara, muitas empresas elas enfrentam dificuldade na hora de personalizar essa experiência com cada um dos clientes, exatamente porque elas não têm automatização ou porque a automatização é igual para todo mundo, né? Como que vocês ajudam os clientes a resolverem isso?
Bom, essa é a parte da escuta que eu comentei, né? A gente precisa de conhecer com quem a gente está conversando. E muitas vezes as marcas acreditam que já conhecem por inteiro os seus clientes. Então, um dos primeiros passos que a gente faz é escutar, seja as conversas no próprio WhatsApp, como nas redes sociais, que vão trazer inúmeros insights para a gente sobre, bom, momentos, o que são os assuntos também daquele dia, os trend topics, isso ajuda a gente a desenhar melhor essa personalização. E a partir daí, a gente consegue construir uma jornada baseada na melhor conversa que você pode ter com aquele cliente. Então, eu gosto de trazer um exemplo para deixar bem claro para todo mundo. Tem dois aqui que são bem simples. O primeiro a gente estava trabalhando com um laboratório para poder divulgar a vacina da dengue ano passado. E quando chegou isso pra gente, eu falei, cara, existe vacina da dengue? Tipo assim, não sabia que existia vacina da dengue. Bom, também não sou da área de saúde. E eu falei, pô, se eu tô com essa dúvida, será que os clientes dessa marca também não estão com essa dúvida? Com certeza. E a gente parou para poder fazer uma consulta na Estiling e 89% das pessoas falavam mal da vacina. Falavam mal? Porque a vacina não estava no SUS, porque a vacina não, era só no setor privado, tinha gente questionando a vacina, enfim, a gente sabe como que acontece. E a mensagem que ia ser disparada pela marca era uma mensagem de venda. Vem aqui, né, a gente vai aplicar em você a vacina da dengue e tal. E foi um momento que a gente falou, cara, não, a mensagem ela tem que ser totalmente educacional. Trazer um médico para poder comentar, citar aquela informação, falar aquela exclusividade. Então, isso é olhar para a jornada. Então, o cliente aí do outro lado não estava preparado para poder fazer aquela compra porque ele desconhecia o motivo de utilizar a vacina. E ele desconhecia duas outras informações, que ano passado foi um dos anos mais quentes da história e também com maior índice de chuva. Então, 2024, sim, ia ser um grande pico de dengue. Por isso que eu falo que a mensagem muda a vida. E o outro, um exemplo que também é bem simples para a turma entender, é a academia. A gente já trabalha com academia de natação e ela estava com muita dificuldade na conversão, pediu para a gente ajudar, para entender o consumidor. E a gente foi fazer uma pesquisa sobre natação nas redes sociais. O tema mais falado sobre natação nas redes sociais, naquele momento, pode ser que agora mudou, era família. Não tinha nada a ver com saúde, bem-estar, com calor e tal. Como assim, família? É o pai que leva o filho para poder nadar, fazer a aula, ele se orgulha, tira foto. É a mãe que leva a filha. Então, assim, a gente percebeu que a comunicação deles, tanto de marketing, nas mídias, nas propagandas, como na conversa, devia trazer um apelo familiar. Irado. E isso aumenta, por consequência, o resultado. E se você acha que isso não aumenta em outras camadas, essa estratégia partiu para a gente considerar abrir uma nova área dentro da academia para os pais que estavam ali com os filhos poderem fazer exercícios. Legal. Então, assim, escutar o cliente e conversar com ele é fundamental, mas é fundamental que também você fale o que ele espere, porque se você, enfim, divague, né, se você não está preparado para abrir aquela conversa, ela pode não ser positiva. Perfeito. Por mais que ele seja seu ICP. Perfeito. Chegando aqui para a reta final, antes da gente ir para pro bate-bola do gestor, você que está ouvindo a gente aí no Spotify, entra no app e responde pra gente qual é a maior barreira que sua empresa enfrenta para adotar uma nova tecnologia. A enquete tá aí, ó, no Spotify, pelo celular, tá? Cara, qual que é o primeiro passo que quem nos escuta deve tomar em 2025 quando a gente pensa em toda essa parte conversacional? O primeiro passo para mim é estar presente nos principais canais. Mesmo que a resposta naquele canal seja não temos atendimento nesse canal, me procure no outro canal. Então, um cliente sem resposta para mim porrada isso. O pior, para mim o pior cenário é o cliente não ter resposta. Ah, minha marca não tá no TikTok, cara, se você conseguir fazer alguma automação ali para simplesmente falar, olha, eu te atendo só no WhatsApp, já é o primeiro passo. Mas o cliente ele tem que ser direcionado. Para mim ele sempre tem que ser direcionado. Então, se não está em algum canal, corra atrás de fazer aquele canal. E o segundo passo para mim é justamente desenhar esses processos que a gente comentou aqui. Então, o marketing, vendas, atendimento, ter uma conversa para entender quais são os principais números, como que a gente vai atender, qual vai ser a prioridade e determinar a cadência de cada um também, porque o cliente não quer ser inundado de mensagens, né? Mas ele, ao mesmo tempo ele precisa de comunicar entre as áreas e existem muitas oportunidades ao redor disso. Então, um bom atendimento de pós-vendas abre uma oportunidade para poder vender. Boa. Então, isso a gente consegue automatizar hoje. Então, terminou um atendimento, nota 5. Cara, você gostaria de conhecer um novo produto meu? Eu gostaria de bater um papo conosco? Acho que pensar nessas formas que isso pode gerar novas receitas para a turma que está escutando a gente aí ano que vem. E para bater um papo com vocês, como que a gente faz para te achar? E se é alguém que está ouvindo a gente fala, pô, legal que esse Caps atende lá o G4, entre várias outras empresas, mas eu quero que eles me atendam também. Como que te encontra? Bom,
pode acessar hoje, o mais fácil de fazer aqui é acessar nosso site, skeps.com.br. Lá tem o nosso WhatsApp, você consegue chamar a gente, nosso número está lá. Ou no nosso Instagram, também que é skeps_br. É o jeito mais fácil de encontrar a gente pra gente poder marcar essa conversa. Boa. Agora vamos pro bate-bola aqui, finaleira. Qual a maior lição de liderança que você aprendeu até agora? Não sei se é tanto liderança, viu, Nardon, mas uma coisa que marcou minha vida foi o melhor negócio é não fazer o mau negócio. Muito bom. Eu trabalho com serviço, então o mau negócio pra mim, ele me leva por bastante tempo. Sim. E isso me pegou um pouco no ego, porque a gente olha muito pra faturamento, a gente olha às vezes muito para um resultado final e às vezes a gente acaba tomando decisões ruins. Vocês falam muito, né, que, assim, difícil é dar não pra coisa boa, né? E isso me marcou muito porque em vários momentos eu acabei... Pra ficar com ótimo. Pra ficar com ótimo. E muitas vezes eu deixei de ficar com ótimo porque eu escolhia o que era bom. Ou às vezes também o que era ruim. Mas que aparentemente me pegava pelo tamanho, enfim, pelo cenário. Mas é uma lição de liderança, porque é largar o ego. É isso aí, muito bom. Uma tecnologia que vai revolucionar o mercado nos próximos 5 anos. Olha, pra mim ela não é tão recente, né? Mas eu acredito muito no poder do CRM nos próximos anos. Muito então, e a CRM pra mim não é a plataforma, mas muito mais a metodologia e a cabeça por trás do CRM, que é como que a gente comunica e explora mais a nossa base. A maior parte das empresas não exploram CRM. Exploram muito mal. Exploram muito mal. Então, elas possuem os dados, mas não sabem utilizar aquilo. Então, pra mim, é uma ferramenta que eu acredito muito justamente porque a partir dela vai gerar as conversas. Então, as oportunidades estão ali. Qual conselho você daria para o Alan que fundou a Skeps em 2020? O principal conselho que eu daria pro Alan em 2020 é, cara, comece com sós. Comecei sozinho e com certeza eu tivesse mais pessoas no início da jornada comigo, me ajudando naquele momento, eu teria escalado muito mais rápido. Eu consegui fazer isso na jornada, mas eu demorei 2 anos. Então, várias decisões que eu tomei sozinho, se eu tivesse uma segunda cabeça, teria ajudado bastante. E pro Alan que começou como programador? Esse eu seguiria eu acabei seguindo isso na minha vida sem saber, mas eu acredito muito nesse caminho de você adquirir muita hard skill no início, porque ela vai ser muito essencial lá na frente. Perfeito. Então, eu teria adquirido ainda mais hard skill. Então, por exemplo, hoje a gente tem presença em Barcelona. E eu, Alan, não consigo estar lá porque eu não falo espanhol. Só que hoje o meu tempo para poder aprender a falar espanhol é muito curto. Então, hoje eu preciso realmente contratar uma pessoa. Mas talvez eu gostaria desse desafio. Então, se lá atrás eu tivesse me preparado, isso teria feito diferença. Lá atrás eu tinha tempo. Então, boa. Um erro que todo empreendedor tem que evitar. Um erro que todo empreendedor, para mim, tem que evitar é olhar só para faturamento. Assim, acho que isso, principalmente para o menor empreendedor, a gente realmente esquece muitas vezes de olhar linhas finais e de economizar, inclusive, nos próprios impostos. Investir em financeiro, enfim, a gente olha muito para realmente o faturamento, que para mim é ego. Perfeito. E depois de um tempo, cara, a linha de baixo, ela resulta... o que paga boleto é a linha de baixo. Cortar custo é muito mais fácil, às vezes, do que realmente aumentar a base de clientes. E, assim, isso foi uma coisa que eu demorei um pouco a aprender. Falo muito disso, que às vezes é mais fácil você economizar R$10 do que vender 100 se sua margem é de 10%. Exato. Então, bora online. Um livro que te marcou? O livro que mais me marcou na história até hoje foi a biografia do Steve Jobs. Legal. Qual das? A nova ou Não, a antiga mesmo. Antiga. Inclusive, eu sou engenheiro de sistema de formação muito por conta do livro. Então, legal. Me marcou. Você já leu a nova? Não, ainda não. Porra, esquece. Lê a nova. Muito melhor do que a antiga. Aí eu vou mudar de profissão de novo. Não vai não, cara. Você só vai renovar sua ambição e ver o quão tranquilo você é, cara. Sim. Cara, é bizarra a nova. Eu li, em 5 dias. É um livro dessa tala. É igual a outra, né? A outra também era assim. Foi 5 dias. Eu comecei a ler o negócio, cara, eu fiquei obsessivo. Eu sou meio assim, obsessivo com as coisas que eu faço, que eu gosto. Meu querido, muito obrigado. Foi incrível. Valeu, obrigado pela parceria que a gente tem aqui. Tamo junto. Espero que vocês continuem tendo muito sucesso. Gente, recomendo aqui. Não estou fazendo propaganda não, mas realmente eles têm ajudado a gente a mudar de patamar aqui em toda a parte conversacional. Se você tem qualquer dificuldade aí na tua empresa para fazer essa parte conversacional, conexão com o WhatsApp, automatização, com o Instagram, entre várias outras coisas, social listening, nessa escuta ativa do que está acontecendo na rede social para ter insights e melhorar o teu negócio, fala com o Alan. Skeps, S-K-E-P-S, você falou né, que é o lá de Minas e do Rio, né, é o S-K-E-P-S para quem é de São Paulo, tá bom? Pode ser também. Entra lá, procura a turma muito boa, muito bacana, muito humilde, galera empreendedora, que de fato, cara, coloca a mão na massa, resolve o problema e faz o teu negócio mudar de patamar. Meu querido, muito obrigado. Prazer, Nardon, estar aqui com vocês, sempre.
Boa. E é isso aí, galera. Até uma próxima. Um grande beijo do Nardon. Espero que você tenha tido muito aprendizado, tenha anotado muita coisa legal. Entra lá, @bruno.nardon, me manda mensagem, zap, para você receber o nosso material. Deixa o like, ativa o sininho, compartilha com os amigos, com os inimigos, com a avó, com a mãe, com o cachorro. Aumente o som, parei de falar besteira no podcast para poder ouvir com o filho também, tá bom? É isso aí, galera. Um grande abraço, um grande beijo. Bora que 2025 vai ser de um grande sucesso. Beijo, tchau.